Olá! Vamos conversar sobre natureza e crianças. A simplicidade da natureza que beneficia nossas crianças é o tema da nossa live de hoje. E a gente vai conversar com a Nicole. Oi, Nicole. Vamos ver se você já consegue, se eu consigo te admitir aqui. E o nosso objetivo hoje é trazer nossa experiência, principalmente da Nicole, que tem esse perfil aí, Sementes da Natureza. Veja aqui. Nicole já. Oi, oi. A gente vai começar. Estou feliz demais com a nossa. Olá, Nicole, boa noite. Tá me ouvindo e me vendo bem? Fundo, mas tá ótimo. Ai, que bom então. Então, estou super feliz que a gente está aqui hoje para falar mais diretamente sobre a natureza e nossas crianças, né? Estratégias e ideias para a gente trazer a natureza aí para dentro das nossas casas. Para a gente começar, Nicole, eu queria logo que você se apresentasse. Ai, boa noite. É tão gostoso, né, poder conversar sobre isso. Eu Sim, tenho sentido cada vez mais, assim, como é potente. com Bom, certeza. eu comecei a fazer magistério quando eu era adolescente, sabe? E eu tenho sentido que tudo isso que eu tô fazendo agora veio de lá, assim. Então eu tinha 13 anos, mais ou menos, e decidi fazer magistério. Nossa. E eu lembro das atividades, assim, do magistério, sabe? Isso começou a vir muito na minha cabeça. E eu tive um contato, né, isso há muito tempo atrás, com yoga para criança. Era uma aula que a gente ia num lugar onde uma professora de yoga ensinava a gente a fazer yoga em creche, que era só, assim, algumas posturas. E aí, assim, eu não terminei magistério, a vida continuou, né? E aí, quando eu estava na faculdade, eu tranquei a faculdade, eu fiz serviço social. E aí eu tranquei a faculdade, eu tava assim muito, né, aquele último ano assim, tranquei a faculdade, fui morar com a minha mãe, que morava mais no interior. E aí eu me reconectei com isso, assim, com o yoga, eu voltei a ser vegetariana, enfim, mudou um monte de coisa, eu comecei a me reconectar com a natureza. Aí Uhum. corta, volta pra faculdade, começa a loucura de volta. E e aí, assim, me formei, foi super desafiador, inúmeros processos, que aí eu já não queria mais me formar, sabe aquela coisa assim de já não tô conseguindo mais. Mas aí parece que tinha, assim, acendeu uma coisa em mim em relação à natureza, sabe? Eu lembro de coisas, assim, de eu ficar hipnotizada pela natureza, por algum evento, alguma coisa, assim. E aí, o tempo foi passando, eu passei num concurso público e comecei uma vida bem regradinha, assim, né? Como se já tivesse acabado a vida ali, né? Com 22 anos já estava tudo certo. Aquela vida que não, mais nada vai acontecer. Aí eu engravidei. E aí tudo mudou, né? Então, eu acho que essa conexão da criança com a natureza nasceu junto com o meu primeiro filho, no momento do parto, assim. Eu lembro muito do quanto eu sentia que o meu corpo era parte da natureza, sabe? Eu sentia como se fosse uma avalanche, assim, um furacão, uma coisa muito forte, essa coisa da natureza mesmo, assim, né? Cada contração para mim era a natureza pura na sua força imensa. E tudo isso ali com ele, né, que veio junto com ele, parece que resgatou uma Nicole que passou a se encantar muito mais pela força da natureza, não só pela borboletinha, pela florzinha, mas pelos eventos que trazem força, assim, né? Tempestade, vulcão, coisas que dão medo, sabe? E é muito legal, porque aí, né, o tempo foi passando e eu com as crianças sempre nessa busca, assim, sabe? Nessa curiosidade de estar na natureza. E aí eu fui fazendo diversas formações, assim, para entender um pouco mais tudo isso, né? E aí eu sempre fui postando nessa página, Sementes da Floresta, de uma forma muito tímida ainda, sabe? Assim, vamos convidar as pessoas e tudo mais. E aí faz um tempinho que eu falei, não, agora eu acho que eu preciso semear um pouco disso, né? Vamos lá. E tem sido muito legal, porque é esse resgate que eu sinto que a gente precisa, sabe? Muito mais do que para as crianças, é pra gente, né? Muito mais, assim, do que só fazer uma brincadeira com a criança, a gente se encanta. E aí, quando a gente vê, a criança entra junto com a gente na brincadeira, né?
E muitas dessas propostas eu tenho visto que muitas mães e educadoras são quem se encantam. E aí elas vêm falar comigo e eu falo, uau, é isso, a gente que se encanta, deixa as crianças vêm junto, vamos a gente brincar. E eu acho tão interessante, Nicole, a gente se pensa há pouco tempo, né? Foi algum post que apareceu para mim, e logo eu me encantei também, porque nossas histórias se coincidem em alguns pontos, assim, né? Eu estava morando em Salvador, a gente falou um pouquinho na nossa live anterior, até Uhum. convido quem quiser saber mais sobre sono e natureza, foi o assunto que a gente fez na nossa live anterior, na semana passada. Então, vale super a pena, que está muito interessante também aquela live. E, de fato, o que chegou muito para mim, eu fui criada na natureza, né? Eu fui criança de interior e na lama, na terra, enfim. Aí depois fui estudar também, fui estudar fora, cheguei em Salvador, Salvador é rica em natureza, mas quando a gente está na loucura do trabalho, eu também funcionária pública, eu sou enfermeira, trabalhava geralmente em 2 lugares, enfim, você acaba desconectando pelo concreto da vida, morando em apartamento. No início, eu sentia falta de ar no apartamento até me adaptar, porque eu sempre morei em casa. E os apartamentos novos sempre muito pequenos, com uma área grande lá fora, assim, geralmente os prédios, mas que você utiliza muito pouco, e às vezes até a área comum é concreto. E a gente foi assumindo isso como meio que normalidade, porque é assim e a gente acaba não indo muito, assim. No final de semana você está tão cansado do trânsito do dia a dia que você não vai na praia. Então, né, a gente não acaba não aproveitando. E por trabalhar com sono e com crianças, eu comecei a perceber também, até nos meus próprios filhos, que eu tenho um de 7 e um que acabou de fazer 3, eu acho que a criança chama a gente a reconectar com nossa própria criança, daquele lugar que está guardadinho. E aí, quando começou a pandemia, que a gente foi passar uns dias no sítio dos meus pais, eu falei, meu Deus, agora eu estou voltando a respirar. E aquilo tudo ali, que era um lugar familiar para mim, onde eu sempre ia quando era criança, eu falei, nossa, não quero mais sair daqui. E vendo os meus filhos também, assim, dentro naquela natureza soltos. E aí, Nicole, uma diferença que nós duas temos. Eu não sou a pessoa que gosta de atividades manuais, não é que não gosto. Eu não tenho tanto, não é algo que flui em mim, né? Essa questão do manual, de estar ali junto. Até às vezes do sentado, brincar, algumas brincadeiras, eu não curto muito. E aí, na natureza, no início, para mim, até hoje, é muito assim, de estarmos soltos e livres ali, de curtir aquele espaço. E eu acho que a gente pode olhar isso de várias óticas e cada um encontrar o seu jeito. E você traz muito disso de o simples da natureza e que você pode trazer para dentro de casa. E eu acho que isso é excelente para quem não pode sair tanto, que não tem tanto espaço, porque tem pessoas que não têm um sítio perto, que não moram perto da praia, que os parques são longe, ou que está muito frio e não está dando para ir para o parque, ou com criança pequena, e aí, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente traz a natureza para dentro? Como é possível trazer a natureza para dentro da nossa casa, entendendo que isso é extremamente importante. Muito estudo científico falando sobre isso. Tem inclusive um manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Que eles fizeram um grupo de trabalho que, inclusive o pediatra Daniel Becker, né? Ele fala muito sobre isso, assim, sobre a natureza. Então, hoje a gente tem profissionais e estudos mostrando que a gente precisa fazer aquilo que é básico, que é voltar para a nossa origem, que é voltar para a natureza. E aí vou deixar você livre para falar, porque senão eu falo muito aqui. Exatamente. É muito, eu acho que são esses os pontos, assim, porque eu gosto muito de trabalhar o como estar na natureza com a criança. Então, quando você vai para um parque, para um bosque, para praia, para uma pracinha, para dar uma volta no quarteirão, como que você se coloca em relação à criança, em relação à natureza? Eu até trouxe 5 dicas para falar para vocês sobre isso, porque depende muito da nossa postura. Se a gente está numa postura julgadora, numa postura, né, não vai ali, não faz aquilo, não, 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 não sobe, não desce, não, não, não. É A gente perigoso. rompe, exatamente, a gente rompe completamente, né? E ali no meu perfil eu tava colocando algumas coisas sobre algumas brincadeiras e tal, agora pra gente se aquecer no frio. E aí eu falei da vela. E foi muito engraçado, porque algumas pessoas, talvez acho que a maioria, falou que não brinca de vela com as crianças, não brinca com fogo. Eu E sou aí eu uma. trouxe isso também, e aí eu trouxe isso também para fazer uma relação, assim, uma observação que é bem legal da gente fazer. E aí, o outro ponto que despertou muito em mim na pandemia foi isso de como trazer tudo isso para dentro de casa, né?
porque eu sempre gostei muito de trabalhos manuais, assim, eu acho que o tricô me salvou a vida inteira, dos momentos mais difíceis da minha vida eu estava com uma agulha fazendo tricô. Hoje eu faço uma pós-graduação de artes manuais dentro da antroposofia, então é muito legal, assim, porque a pedagogia Waldorf traz muito isso, né? Então eu Hum, resolvi trilhar esse caminho e está sendo encantador, assim, está sendo incrível. E aí o mais legal é poder unir essas duas coisas, tanto o estar na natureza, quanto o estar dentro de casa, construindo um espaço de afeto, construindo brinquedos com os elementos da natureza. Tudo isso faz uma ponte, e a ponte entre isso é o adulto. Então, eu acho que a grande chave é a gente olhar para o adulto e começar a se reencantar, porque esse processo não beneficia só a criança, não beneficia só o nosso brincar ali com a criança, o nosso afeto com a criança, mas é uma relação muito maior de olhar para o nosso planeta, para sim. como que a gente trata a natureza, né? Porque assim, eu até estava lendo agora, saiu um novo caderno selvagem, posso até publicar depois, eu postei no meu perfil, nos stories, mas assim, tem um ciclo de estudos que chama Selvagem, que traz ensinamentos muito ancestrais em relação à Terra, ao cuidado com o nosso planeta, assim, né? Então, são saberes que estão aí há muitos anos e que a gente tentou, enquanto civilização moderna, apagar, e hoje a gente percebe que precisa muito disso, assim, né? Sim. Desse contato. E aí eu tava lendo, assim, rapidinho, passando o olho, e ela estava falando bem dessa relação que a gente precisa estabelecer com a natureza, desse reolhar, desse reencontro com a natureza. E ela cita um exemplo, né? E eu achei assim, ampliei um pouco o exemplo na minha imaginação, que eu fico lendo e imaginando coisas já na prática, assim, né? E eu fiquei pensando, né? Ela fala das plantinhas que a gente tem em casa. Então, se a gente tem uma plantinha em casa, a gente está sempre olhando para ela e percebendo como é que a gente pode ajudar ela a se nutrir. Então a gente vai regar, a gente vai ver se ela tá num lugar bom de sol, a gente vai ver ela meio murchinha, a minha tô olhando para ela, coitada, ela tá meio murcha assim. Então a gente já sabe que faltou água, faltou luz, faltou alguma coisa ali que ela não conseguiu se nutrir da forma adequada. Talvez tá muito frio, né? Ficou muito seco, enfim, Uhum. vários fatores. Mas a gente estabelece essa relação com a plantinha que está perto. Mas a gente tem dificuldade de estabelecer essa relação com tudo. Então, se a gente vai numa praça, só porque a praça não está dentro da nossa casa, a gente não tem essa relação. A gente vê o lixo que alguém jogou, a gente não junta e coloca no lixo, né? No lixeiro correto. A gente olha, né, a árvore ali ou alguma planta que está sequinha, que talvez precisava ser regada, né? E que às vezes é pertinho da nossa casa. E a gente não tem esse costume de adotar esses espaços como nossos também. E, na verdade, a natureza precisa disso, né? Porque enquanto a gente se afasta da natureza, a gente destrói a natureza. Porque é como se ela não fizesse Exatamente. parte de nós e nós não fizéssemos parte dela, né? E Exatamente. quando a gente começa a entender que a gente faz parte, assim como a formiguinha, assim como a borboletinha, assim como a árvore, é a mesma relação com a natureza, a gente não está acima, né? Só porque a gente pensa, a gente está acima de tudo isso, e na verdade, para a natureza, não importa se a gente pensa ou não. Na verdade, o pensar é o que está destruindo, né? Toda a Exato. natureza. Então, e aí o que que acontece? Quando a gente leva a criança para a natureza, a gente deixa a criança, a gente permite que ela crie essa relação com a natureza por ela mesma. Então, quando a gente não está interrompendo tudo isso o tempo todo, mostrando para a criança que ela não é capaz e mostrando para, né, que a natureza é perigosa, ou que, né, que ela não tem que estar ali, ou quando a gente não deixa mesmo, né, vai um pouquinho na pracinha e já sai, ficou muito frio, a gente já volta, choveu, a gente já volta. Então, assim, a gente vai rompendo toda essa conversa com a natureza, a gente não deixa que a criança crie essa relação, assim, essa relação profunda de que é uma relação onde ela faz parte da natureza, né? E Uhum. aí a questão do fogo, da vela, de subir em árvore, outras coisas até mais perigosas, né? Que parecem perigosas, né? Mas o que que acontece? Eu peguei uma lista de mais alguns benefícios assim da natureza, porque a natureza ela ensina o tempo todo. Então, se a gente ficar observando, né? Aqui em Florianópolis venta muito, assim, bate o vento sul, parece que vai cair todas as árvores. E aí, se você fica observando, aqui na frente de casa tem um bosque, as árvores, passa o vento, todas elas vão. E aí todas elas voltam. E todas elas vão, e todas elas voltam. Se a gente fica observando isso, imediatamente já tem um aprendizado, né? Sim. Já fala da flexibilidade, da maleabilidade, tudo já tem um grande Resiliência. aprendizado. Exatamente. E tudo na natureza. A gente fica olhando o mar, imagina o baita aprendizado de ficar olhando as ondas, ele vai, ele volta. Então, tudo ao nosso redor. Se a gente para de racionalizar e de ficar tentando entender, por que que isso, por que que aquilo, se a gente só se abre para observar
assim como as crianças fazem, a gente tem muitos aprendizados que vêm de um lugar mais sensível. E aí, quando a gente poda as crianças, no sentido de. Porque é uma coisa que a gente tem que trabalhar em nós, esse medo, né? O medo que a criança caia, o medo que se machuque, é o medo, né, que aconteça alguma coisa. E eu tenho estudado muito sobre as Forest School, que são as escolas da floresta, que acontecem né, em ambientes de floresta mesmo, né? Onde eles estudam nesse ambiente de floresta. Eles vão para observar e para estar nesse ambiente que é muito mais perigoso, digamos assim, que os nossos bosques, nossas pracinhas, né? E você quer? Eu me lembrei de uma história que você falando aí, que eu queria acrescentar sobre isso, Nicole, que foi muito bonito, assim. Meus pais, eles moravam num lugar que era onde a gente passou a infância, e eles compraram um novo sítio que era mais perto da cidade, né? E a gente foi para lá. E aí, quando a gente chegou, no quintal, tinha um buzeiro centenário. Você via que era uma árvore muito antiga. Eu moro no Nordeste, né? O umbuzeiro é uma planta que é muito comum aqui, que dá fruta que chama umbu. E ela seca totalmente no inverno, ela fica seca, sem uma folha. Começa a chover, ela de repente fica toda verde, coisa mais linda, e dá esse fruto que é o umbu, que é delicioso, que só dá nessa época do ano, que aqui é mais ou menos entre dezembro e janeiro. E aí, um dia eu estava estendendo as fraldas de Davi, né, que eu uso as fraldas ecológicas, e eu senti que era como se ela estivesse comunicando alguma coisa comigo. Eu senti uma energia muito forte ali, de verdade, assim. Eu me emociono até, eu me arrepio aqui. Alguém pode falar, essa mulher tá doida, mas eu senti. E naquele momento que eu olhei para ela, que eu olhei para o chão, as raízes estavam muito expostas por conta da erosão, enfim. E aí eu comecei a perceber que ela estava no processo de morrer. Eu não tinha notado isso ainda. E aí, meu filho Miguel, eu chamei ele e comentei e tal. E ele, não, mãe, vamos molhar essa plantinha. E ela estava muito seca, não tinha uma folhinha lá. E aí eu falei com meu pai, a gente fez uma contenção de terra ao redor dela, enfim. E aí começou, a gente jogava sempre um pouco de água naquele processo de estar ali com a árvore. Começou a chover, ela começou a ficar toda verdinha. E aí já estava dando uns frutinhos bem pequenininhos, a gente super feliz com ela. E um dia choveu muito. E assim, logo cedo, Miguel, sempre madrugador, né, acordou cedo, ele começou a gritar lá fora: mãe, vem aqui, vem aqui. A árvore tinha caído. E aí, ventou na noite, ela tinha virado, porque ela era. Eu pedi até meu pai para investigar com os moradores. Pelo que os moradores falavam, ela tinha quase, muito mais do que 100 anos, assim. Pela história, os bem mais velhos, pequenininhos, relatavam que ela já era uma árvore muito grande, então talvez ela tivesse até mais do que 200 anos. E aí ela caiu e a árvore ficou toda para cima. E aí foi todo um processo trabalhando junto com ele. Assim, eu até escrevi, depois eu vou buscar no meu histórico, que a gente deu um nome para a árvore, a gente deu o nome de Dora, e a gente conversava com ela. E a gente viveu o ciclo, a gente viu o ciclo vida, morte e vida, literalmente no nosso quintal, assim. Para mim foi muito importante, porque eu já estava no processo meio de autoconhecimento e tal, assim, foi uma experiência muito forte viver isso com ele que estava maiorzinho. Então, assim, a natureza conversa com a gente, né? A gente é parte dela. E é muito importante essa postura que você falou, Nicole, de não temer a natureza. E, às vezes, a gente tem temores que trazemos da nossa infância. Eu, por exemplo, eu não gosto de galinhas e sapos. Tenho histórias dos dois animais que foram experiência que eu acho que foi muito mais negativa por conta de como os adultos abordaram. Então, a gente tinha essa condição, apesar de ser criada na natureza, que não pode pegar, enfim. Então, com os meus filhos, eu procurei o quê? Guardar isso numa caixinha para não passar isso para eles. Então, hoje, direto eu posto nos stories que a gente vai para o sítio, eles pegam galinha. Eu falo que Miguel é adestrador de galinha, porque ele consegue. De dia, ele encosta, a galinha vai parando, ele pega no colo. E Davi, que é o menorzinho, às vezes ele não consegue pegar. Miguel pega e dá para ele segura um pouco no colo. Então, assim, tem esse contato com o sapo, às vezes ele quer até pegar, eu saio de perto, porque eu assim, temo, então, pelo amor de Deus. Então, às vezes a gente tem que, de fato, se controlar para permitir que eles vivessem aquilo, né? Quando ele pedir para subir uma árvore, por exemplo, vai lá, filho, eu tô aqui do lado, enfim, morrendo de medo de cair, se machucar, mas a gente precisa deixar eles experienciarem, porque às vezes o nosso medo priva muito mais a criança, causa muito mais efeitos negativos do que ela ir se machucar, porque às vezes se machuca, e às vezes aquele animal,
pica mesmo, e é importante para ela entender que aquele ali é um limite, né? Então, de saber, a abelha pica, quando eu vejo, eu não encosto. E é doloroso, mas faz parte do processo de aprendizado. Não é que a gente vai jogar o menino para se machucar, mas naturalmente vai acontecer e a gente terá que isso faz parte do processo, né? Exatamente. Eu lembrei muito agora que você falou, eu morei em Bali um tempo e lá a natureza tem muita coisa parecida com a nossa e tem muita coisa diferente, assim. E eu tinha uma amiga que a gente estava começando uma escola lá, ela tem a escola até hoje, que é muito inspirada na Escola da Floresta e que é num ambiente de floresta. Até a foto do meu perfil é a foto de lá, da minha filha nesse espaço em Bali, com as galinhas, e eles brincavam muito com os sapos. Eu também tinha isso dos sapos. Assim, eu ficava, meu Deus, mas não tem aquele negócio do veneno, do sapo, nananã. E essa minha amiga pegava o sapo, o filho dela saía com o sapo brincando, eles pegavam, tinha umas cobrinhas no quintal que eles pegavam, enfim, era uma loucura. E aí eu percebi o quanto era uma coisa muito minha, né? Ainda, mesmo sendo, gostando demais de estar na natureza, sempre tem alguma coisa, né? Sim. Algo que é desafiador, assim. E aí eu fui aprendendo muito isso. E que um dos maiores benefícios da natureza é ensinar para a criança os próprios ritmos que a criança tem. Então, ela pode se reencontrar com o seu ritmo do momento que ela quer brincar ou do momento que ela não quer subir, do momento que ela está mais insegura para subir na árvore, por exemplo. Ela só vai saber desse ritmo se ela puder fazer isso, né? Saber, não, agora acho que essa árvore está meio alta para mim. Não, acho que não. E ela não vai fazer isso por medo, porque o pai ou a mãe falou que é perigoso, mas porque ela está sentindo o limite do próprio corpo. Então, correr riscos na natureza é um grande benefício para a vida, assim, porque é entender aonde que está o limite do meu corpo, aonde que está o limite do amigo, aonde que está o limite dos pais, aonde que está todo esse limite que a natureza coloca, porque a natureza mesmo coloca os limites, né? Ali tá meio lamacento, então eu posso escorregar, né? E aí eu vou e caio de bunda e vou aprender que ali, quando a lama tá assim, eu escorrego, né? Então, é muito legal da gente poder se comunicar com as crianças desde bem pequenininhas. Eu sempre falava muito, eu tinha, né, a Brigitte, a minha filha do meio, ela comia areia da praia. A gente ia pra praia, a gente morava na praia, a gente ia pra praia e ela comia areia. E foi muito difícil, porque era uma coisa assim, eu não queria que ela comesse areia, né, quando eu ia trocar a fralda dela, tava cheia de areia, eu falava, não, ela comia mesmo, assim. E isso acabou no momento que eu relaxei. Eu falei pra ela, filha, areia a gente não come, a gente pode brincar com areia. Vamos fazer castelo, vamos, né, brincar, colocar na peneira. Ela tinha 1 aninho e pouco, assim. E aí eu relaxei e falei, tá, uma hora isso vai passar. Ela vai comer, se fizer mal, né, assim, não tem muita coisa que dá pra fazer, a não ser não levar ela pra praia. Mas a gente queria aproveitar a praia. Então, isso durou, assim, uma semana depois que eu relaxei. Falei, tá, vou olhar para isso com mais consciência, entender que isso eu que tô cada vez puxando, parece que mais a corda. E a gente faz isso em todas as relações, né? A criança quer pular, quer subir na árvore. Não, 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 não. Da criança quer muito. E aí ela deixa de conhecer esse limite do corpo dela. Então ela vai querer muito, porque a mãe e o pai não deixam nada. Então vira essa briga que cada um puxa para um lado e ninguém reconhece o seu próprio limite. E para a criança isso é muito importante. Reconhecer até onde que ela pode ir na natureza e aonde que ela não pode, ensina isso para a vida toda, né? Para todas as relações, e vai ensinando ela até onde que ela pode ir, assim. E eu acho que isso é um dos grandes benefícios que a natureza traz. E eu até coloquei alguns, né, que tem relação com ela passa a confiar nos sentidos dela, né? Então, além das emoções que ela tem, das sensações, ela pode começar a sentir, opa, pera, ali eu acho que, né, acho que eu vou por aqui. Ah, eu acho que eu vou por ali. E porque não tem um adulto dizendo, vai por aqui, vai por ali, faz isso, sobe, desce, levanta, cai, né? E aí a questão do fogo que eu queria trazer, porque eu achei muito interessante, assim, porque pra mim sempre foi uma coisa muito natural, sabe? Muito, assim. É, e aí, e para minha mãe é bem desafiador, porque eu me queimei quando eu era pequena, e feio, assim, né? Eu tenho a marca até hoje, assim, eu tinha 1 aninho e pouco. O meu irmão também se queimou. Então, para minha mãe, essa coisa do fogo sempre foi uma coisa, assim, um alerta, sabe? E eu em casa tava sempre com vela, brincando, assim, sabe, com coisa acesa, esfriou um pouquinho já sendo uma vela, tá escuro, eu já sendo uma velhinha. E as crianças sempre nisso, assim, sempre. E a única coisa que eu falava era, a vela queima. E aí, eu sabia que se eles encostassem o dedo, eles iam tirar, sabe? Eu tinha, assim, uma certeza que isso ia acontecer. E claro, eu tava perto, né? Não era eles sozinhos com a vela, né? Porque aí o acidente pode acontecer. E aí,
a gente brincava muito também com outras crianças. Eu vi que muitas educadoras também têm esse medo, né? De levar, por exemplo, para a escola, né? A vela, que é uma outra relação. Mas tudo depende da nossa confiança nesse processo também. Então, porque a experiência com a vela é uma experiência muito rica. E aí vale da gente olhar para esses, né, para os benefícios que pode trazer em relação à própria aprendizagem do limite, da sensação, do quanto, né, quando a gente coloca o giz de cera na vela e ele derrete, aquilo ali é um grande ensinamento, assim, sabe? Para a criança é algo que ela pode ir aprendendo com todos os sentidos, não é só uma coisa física, material que ela está vendo, né? E eu acho isso tão grandioso que vale muito a pena observar um pouco mais de onde que vem esse medo. Será que eu posso estar mais atenta com o meu terceiro filho, por exemplo? Muitas coisas que eu não tinha medo nenhum em relação aos dois primeiros, com ele eu tenho. Porque ele, né, ele acha, assim, a gente brinca que ele acha que ele tem 7. Ele não sabe que ele tem 3. Que ele tem 2, né? Não tem nem 3 ainda. Porque ele vai, assim, ele vai na onda dos irmãos. Então ele sempre tá um passo à frente e aí eu tenho que estar sempre um pouquinho mais rápida. E às vezes ele quer subir na árvore onde os irmãos sobem. Então, qual que é a nossa organização em relação à árvore, por exemplo? Eu não te ajudo a subir. Você vai conforme o teu limite, então você vai subindo para que você saiba descer. O Lírio, por exemplo, que é o menorzinho, eu falo isso para ele, eu falei, filho, não te ajudo a subir. Pode subir, vai lá, mas é com o teu corpinho. Você vai usar o teu corpinho para subir. E aí ele fica, às vezes ele se frustra, aí daqui a pouco ele vai brincar de outra coisa. Mas é assim que eu me sinto segura. Então a gente precisa ir entendendo também qual é o nosso espaço de segurança. Eu só brinco com eles com vela quando eu tô muito bem. Quando eu sei que eu vou estar atenta, que eu vou estar junto. Não é no dia que eu tô estressada, não é no dia que eu tô extremamente cansada. Porque eu sei que eu não vou estar tão atenta. E que a brincadeira não vai ser divertida. Eu vou estar o tempo todo meio que querendo controlar. Então essas brincadeiras, elas merecem a nossa atenção para nós mesmas, né? Antes de qualquer coisa que a gente coloca para a criança, a gente precisa prestar atenção em como está o nosso estado interior para poder, né, se expor a várias emoções que também vão vir nessa experimentação, né? Porque não é só a criança que experimenta, a gente também está experimentando, né? Com certeza, com certeza. E eu queria que você falasse também, Nicole, sobre essa questão do cantinho do afeto, assim. O final de noite, né, essas atividades que a gente faz calma, com concentração, como é a atividade da vela, você trazendo a criança para uma atividade interna ali. E eu meio que fico garimpando opções, assim, porque de fato a gente precisa das duas coisas, da conexão com a criança nesse final de noite Exato. e de atividades que sejam mais calmas, que a criança se concentre, que ela não fique extremamente agitada e que não seja necessário recorrer a telas, assim. Eu conduzo processos de desmame também, né? De mães que amamentam de forma prolongada, e às vezes tem muito do emocional envolvido, assim, que é preciso dar um limite. E eu falo que é sempre um momento de ampliação da relação com a criança. Então, aquilo que a mãe tem na amamentação precisa ampliar e encontrar outros espaços, assim. Então, essa ideia do cantinho do afeto, eu acho que cai muito bem para esse momento também, assim, né? Porque você tá ali e tá utilizando outras formas de lidar com ela, assim. Então, queria que você até falasse, desse mais algumas dicas sobre isso. Exato. Engraçado, né? Esse espaço de afeto, ele surgiu bem no momento onde era muito necessária a conexão. Então, eu sempre estudei muito, assim, várias coisas que dava para trazer para dentro de casa, o quanto a gente precisa permitir que as crianças brinquem, né? O brincar livre, com coisas naturais, tarará. Então, eu sempre estudei muito tudo isso. Então, o espaço de afeto, ele é meio que uma pincelada de várias metodologias, várias, assim, inspirações para que a gente, foram unidas no momento, né, ali no começo da pandemia, onde eu observei as crianças construindo esse espaço, né, e foi ali que eu percebi que, a partir de ter, né, um espaço pronto em casa, onde a gente traz elementos da natureza, então a gente tinha pedras, né, alguns cristais que eles pegavam na minha bolsa, e aí eu comecei a ver que, tudo bem, vai lá, pega os cristais da mamãe, e a gente estava bem isolado, e aqui onde a gente mora, a gente já morava na época da pandemia, agora a gente voltou para cá, mas ele era um lugarzinho que dava para dar uma voltinha na quadra, assim. Ainda dava para ter isso porque não tinha ninguém, assim. É um lugar bem de férias. E aí a gente fazia algumas coletas, pegava umas florzinhas, algumas coisas. E eles foram trazendo tudo isso para esse espaço. E aí, então, o que é, né? Esse espaço de afeto? Ele é um espaço cheio de natureza,
Então, várias coletas que as crianças trazem, que a gente traz, e é uma coisa que a gente participa disso, não é só um espaço para a criança, é um espaço onde a gente participa. E aí essa troca, ela começa a ficar potente, assim, porque são coisas. E ele é organizado de uma forma estética, né? De uma forma que fique, que a gente veja beleza, que a gente veja inspiração ali. E aí as crianças começaram a construir uma família. E isso pra mim foi a chave, assim, a cereja do bolo, sabe? De ter ali os elementos da família e eu via a minha filha falando, mamãe, nananana, e ela conversava, assim, então os bonequinhos conversavam, era o cachorro que vinha latindo, e aí era o meu filho que às vezes chegava, porque nananã, nananã, e brigava com alguém, e aí daqui a pouco alguém abraçava. Então eles começaram a trazer ali emoções muito profundas. E aí e eu ficava observando e percebendo que era muito um espelhamento de todo aquele momento, de toda a nossa família, de tudo que a gente precisava olhar. E quando a gente está atento, parece que esse espaço de afeto ele se torna um espaço tão mágico que quando a gente está atento, ele traz assim respostas para questões muito profundas. Né, eu pude experimentar isso num momento onde a gente estava se mudando, assim, a cada 15 dias, a gente estava mudando muito, a gente estava, né, num momento difícil, assim, a trabalho e tal, com 3 crianças pequenas, super cansada, estressada, em outro país, nanana. E aí eu percebia eles trazendo aquilo para o espaço de afeto. E às vezes eles traziam chaves, que quando eu estava atenta, eu falava, puxa, era isso, faltava só uma conexão. Olha só, eles estão sentindo falta daquele bolo que eu fazia lá em casa, lá no Brasil. Olha, eles estão sentindo falta do vô, sabe? Então, assim, eles traziam ali e eu conseguia então descobrir qual era o elemento que estava faltando para trazer um relaxamento, assim, né? E a velinha também acesa, né? Vários elementos que podem trazer esse aconchego. E antes de construir, é legal a gente se perguntar o que é o nosso aconchego, né? O que pra gente é afeto. E aí começar a construir esse espaço que se transforma realmente numa potência, assim, dentro de casa, dentro da escola, onde a gente fizer. Uhum. Geralmente você recomenda que seja feito em cima de uma mesa, pode ser no chão, tem alguma sugestão? Porque a ideia é que fique algo fixo ali, que você possa sempre ir quando você tiver vontade, né, de se aproximar. Exato. Então, a gente acabou fazendo de duas formas, né? Tendo um espaço fixo, como uma vez foi um tapetinho no chão, então era um tapete mesmo, onde só ficava ali as coisas. E sempre a gente colocava, então, embaixo da escada, né? Num lugar onde não tem tanta mobilidade assim. E o outro espaço que era numa mesa mesmo, uma mesa redonda, onde já tinha umas plantas. Mas também a gente criou um espaço móvel, que era uma caixinha, onde todos os elementos estavam dentro. E todo momento que a gente ia brincar, a gente levava esse elemento com a gente, essa caixinha com a gente. Então virou uma caixinha do afeto, sabe? Como a gente estava viajando muito, a gente não conseguia ter um lugar fixo. E aí essa caixinha acompanhou a gente. E a gente foi trazendo coisas daí para essa caixinha. Então ela foi virando assim algo muito legal também, porque a gente chegava numa casa nova, a gente tirava e abria nosso espaço de afeto. Brincava, daí a gente 15 dias depois ia embora, guardava tudo. E ela ia mudando conforme a gente ia mudando, assim. Então, é muito livre da gente sentir como é que a gente está construindo. Se a gente tem uma casa fixa, é muito legal que fique ali, para que a criança possa, né, o tempo todo que ela precisar, estar se relacionando com esse espaço. Muito legal mesmo. Nicole. E eu quero muito preparar um material mais organizado, assim. Então, quem tiver curiosidade, fica por aí que logo, logo eu vou conseguir organizar um materialzinho. Se tem alguém aqui que não segue Nicole ainda, siga. Eu quero muito esses materiais, porque de fato eu preciso de ideias. Tem pessoas que já têm criatividade, que vai ou não, eu preciso da ideia para estar ali, né? Para de fato me dar um norte, uma orientação assim. E eu ainda não fiz, porque eu estou vendo essa ideia da caixa, achei bem legal assim, mas eu estou vendo o espaço, algumas coisas. E meu filho, por exemplo, ele gosta muito de pedras. Onde a gente vai, ele pega uma pedra, então ele já tem várias pedrinhas guardadas. Eu tenho certeza que ele já vai querer, já vai ser um bom espaço para ocupar essas pedrinhas que ele tem guardadas. Ai, que legal. Nossa, vai ficar lindo. Sim. Da sua listinha que você falou, das 5 coisas, você já conseguiu falar todas? Então, Fica curiosa aí. não, é tanta coisa, né? Começo a falar, eu falo sem parar. Mas são 5, eu vou tentar passar mais rapidinho por elas, assim. Tem um post que eu fiz há um tempo atrás, eu vou compartilhar ele de volta, mas ele tem as 5 coisas. Mas quais são? Então, primeiro, a gente ensinar menos para as crianças quando a gente está
tanto no espaço de afeto, quanto fora de casa, num espaço de natureza, parar de ficar querendo ensinar, sabe? Tipo, passou um passarinho, aí a gente quer dizer qual passarinho que é aquele, qual coruja que tá ali, qual árvore que é aquela. A gente quer nomear as coisas. Então, é muito mais a gente parar de ensinar e compartilhar nossa sensação. Tipo, nossa, olha só, isso me trouxe uma alegria. Nossa, olha só. Então, o que que a gente sente? Então, parar de nomear as coisas fora e nomear o que tá dentro da gente. Segundo, ser receptivo. Ouvir as crianças, estar atento ao que elas também estão observando. Então, silenciar e também ouvir o ambiente e ouvir a criança, o estímulo que ela está trazendo. O terceiro, concentrar a atenção da criança. Então, é deixar a criança saber que o que ela está dizendo é muito legal. Que a descoberta que ela está fazendo é muito importante. Que aquilo que ela ficou curiosa para entender um pouco mais, e às vezes a gente não sabe explicar, que aquilo é muito legal. A gente vai guardar aquilo para pesquisar melhor ou para perguntar para alguém, porque realmente aquilo importa. Então, a criança ser protagonista daquele passeio e não a gente levar a criança em algum lugar. Não, ela é protagonista daquela descoberta. O quarto, primeiro, a gente observa e sente. E só depois a gente fala. Então, antes de tudo, a gente sentir o ambiente, sentir o que passa dentro da gente, antes de ficar tagarelando muito, né? Ficar tentando, né, além de explicar e de racionalizar, ficar, assim, muito perdido naquilo, como se fosse algo que está fora, né? Porque, na verdade, o mais importante é sentir a natureza dentro da gente. E como é que essa natureza está se mexendo aqui dentro, né? E aí, dentro disso, né, desse sentir, é permitir o encantamento, tanto da criança quanto nós. Porque se a gente já tá tentando, né, assim, ai, olha que legal, e nossa, olha aquela árvore, olha, não, não, não. A gente se encantou por uma coisa, tirou a atenção da criança e já deixou de se encantar pelo todo. Então, ter esse espaço de encantamento pelo todo. E aí, uma coisa que eu acho muito legal, assim, eu passei rapidinho porque eu quero depois falar mais uma coisa, que eu acho que vai um tempinho. Mas, e depois se tiver uma dúvida, você me fala. Mas a última coisa que eu acho, assim, que é fantástica dessas dicas que ele dá, é da gente preservar o nosso entusiasmo. E que é o nosso entusiasmo em relação à natureza que vai inspirar e permitir que a criança se mantenha inspirada. E nisso, assim, eu sinto que é uma das coisas mais importantes, né? Quando a gente começou ali falando do quanto é o adulto que tem que se encantar, que é o adulto que precisa reolhar e, né, assim, se reorganizar dentro da natureza, porque para a criança isso já acontece. E a gente permitir que a criança veja que a gente está entusiasmado com aquilo, que aquilo também faz sentido para a gente, é a porta que ela precisa de abertura para que ela se permaneça num estado de criança, sabe? Sem precisar ficar buscando competir com algum amigo, ou mostrar pra gente alguma coisa, mostrar que ela sabe subir na árvore também, mostrar que ela também sabe encontrar alguma coisa, porque às vezes a gente pode estar num ambiente onde a gente não cria esse espaço seguro, onde a gente também está desfrutando daquele passeio, a gente só está levando a criança, porque é importante a natureza, então bora lá, vamos levar a criança para a natureza. Mas a gente entra nessa postura de não permitir que a criança esteja de fato no seu ambiente natural. Porque para mim, assim, natureza e criança é a mesma coisa. Tudo que eu vejo na natureza, eu vejo na criança. Tudo que eu vejo na criança, eu vejo na natureza. Parece que é a mesma coisa, só muda a palavra. Sim. E o formatinho, assim, que a criança vem individualizada. Mas, assim, essa potência tá, né, nos dois nomes, assim. A gente nomeia as duas coisas. E aí, quando a gente está entusiasmado, e a gente pode estar entusiasmado mesmo em silêncio. A gente não precisa estar, né, o entusiasmado não é essa excitação, assim, da alegria. Não, às vezes é só essa contemplação, é se deixar hipnotizar pela natureza e ficar ali, assim, às vezes em silêncio, olhando, né, aquele passarinho que tá ali na árvore. A gente às vezes fica um tempão aqui perto de casa olhando as corujas buraqueiras, que elas ficam no chão, né, e elas fazem o ninho num buraco. E é incrível ficar olhando, porque elas ficam ali, assim, uma sai um pouquinho, daí volta a cuidar. Daí a outra vai, daí ela vem. E elas ficam nesse movimento ali, em volta do buraco, em volta do ninho. E às vezes a gente fica um tempão observando. E eu vejo que não são só as crianças, eu também tô assim, sabe? O tempo tá passando e eu tô ali olhando, assim. Sim. E eu percebo o quanto isso, de estar nesse estado de entusiasmo com a natureza, o quanto beneficia a criança nessa relação com a natureza. Então,
é fantástico a gente fazer isso. E às vezes a gente não vai no parque, não vai numa praça agora ou num bosque. Mas às vezes a gente vai no mercadinho ou a gente vai na esquina. E aí, o exercício que a gente faz muito a gente vai olhando nos canteiros, sabe, da rua, e vendo os matinhos que vão crescendo, assim. E às vezes a gente encontra uns presentes, assim, nossa, a gente tem uma florzinha aqui perto de casa que nasce, parece uma lavandinha. E ela é roxinha. E a gente fica assim, meu Deus, olha que coisa mais linda. Ai, meu Deus. E a gente fica apaixonado, sabe? A minha filha e o meu filho, que são os menores, que muitas vezes vão comigo de manhã, eles ficam assim, meu Deus, olha isso, mamãe. Ai, mamãe, olha isso. E a gente fica assim, babando, sabe? Mesmo pela perfeição de olhar Sim. aquilo. E, e eu acho que esse é um dos estados mais importantes da gente assumir enquanto adulto. E não é fácil, porque a gente se desconectou. Então agora o trabalho é a gente se reconectar e não ficar só empurrando a criança para a natureza, né? Mas como que Essa a gente se abertura. reconecta? E, assim, lembrei de Exatamente. outro exemplo. No sítio tem um ninho de pombinhas, um casal de pombas, que é um ninho muito... Quando a gente chegou lá, já existia esse ninho, e é muito interessante o movimento, e a gente fica observando. A gente já viu, já acompanhou pelo menos umas 3 vezes deles se enamorarem, e assim, como é bem dentro de casa, é no teto da varanda, a gente consegue ver tudo, eles se namorando, a gente vê o ovinho, daqui a pouco a gente já vê o filhotinho lá. E aí teve 2 vezes, a gente já conseguiu acompanhar ela ensinando. Gente, não tem coisa mais linda, eu me arrepio só de lembrar da experiência de você contemplar uma pomba ensinando o seu filhote a voar. É muito lindo, porque eles não querem sair. Ela meio que tem que empurrar ele, né? E aí teve uma vez que tinha os 2 filhotinhos, dois. Um foi, ela fez a experiência do voo, um foi atrás e o outro ficou no chão. A gente tem que ficar afastado. Como elas estão muito perto, então elas não têm tanto medo da gente, né? É diferente de você estar no bosque, assim. Eles não fazem nada perto. Então, elas meio que não são domesticadas, mas é um ambiente natural para ela. Se a gente se aproxima muito, e aí nesse caso o meu pequenininho se aproximou, a mãe ficou brava com o pequenininho que não voou, e aí ela foi e fez uma braveza com ele assim, e a gente vê como no mundo animal isso é super natural, né? Dela preocupada, ela ficou brava com ele porque ela estava preocupada de ir lá e de pegar, e era um risco, né? E ela foi e empurrou até que ele conseguiu voar também. E aí, quando eles voam, o casal meio que desaparece por um tempo, eles vão e ficam na natureza, porque aí esses filhotinhos precisam ir construir o seu próprio ninho. E eles voltam depois de um tempo e eles fazem tudo de novo. É muito lindo. E aí, essa semana, foi ontem até, eu fui numa cidade aqui perto e a gente passou por um lugar que tinha pessoas que prendiam vários passarinhos em gaiolas, assim, que a gente já sabe que é proibido, mas às vezes em lugares pequenos isso ainda acontece. E aí, era uma rua pequenininha que eu passei apertada, porque estavam várias gaiolas assim. Aí Miguel olhou assim, mãe, que pássaros lindos. Aí eu falei bem assim, filho, o que é que você percebeu aqui? Ah, que eles estão todos presos. Isso é legal? E aí ele falou, não, mãe, porque o pássaro precisa estar na natureza. Aí eu aproveitei aquele diálogo, porque ele viu, ele tem um contato lá com o pássaro na natureza. E ele falou, filho, se a gente quer ouvir o canto dos pássaros, se a gente quer contemplar os pássaros, a gente tem que colocar comidinha para eles, a gente tem que estar vendo, porque eles vêm até a gente, mas eles ficam soltos assim. O tanto de coisa que a gente consegue ensinar para a criança só daquilo que a gente está observando ali, né? Então, isso que você fala é bem interessante, assim, de você não tolir demais a criança, não direcionar demais, mas aproveitar, às vezes, o que está ali e, assim, investigar. Eu fui perguntando, eu não cheguei e falei para ele que era errado fazer aquilo porque ficava preso, né? Eu fui suscitando para ver se surgia dele esse diálogo, e se não surgisse, eu ia trazer essa visão, né? Porque eu quero ensinar ele de pequeno a respeitar, a não querer prender os animais, a não fazer maldade com os animais, assim, né? Porque muita criança faz maldade, né, com os animais. Exatamente. E eu acho que é tão bonito isso da gente é, abrir esses espaços de conversa, né? Quando surgiu uma coisa, surgiu uma curiosidade, e às vezes, quando eu tô com as crianças em algum lugar, às vezes a curiosidade é até minha, sabe? De alguma coisa. Nossa, olha essa árvore, do que será que tem? A gente tem muito eucalipto aqui na frente, e aí a gente começou a ver todo o processo dele, da floração, quando é que
né, como é que é a florzinha, como é que é a semente, como é que é. E foi muito legal, porque a gente foi vendo uma árvore que foi mudando, né, assim, então e daí a curiosidade era muito minha, assim, de eu começava a pesquisar e ver, tentar entender aquela árvore, e porque tem vários tipos de eucalipto, eu conheci um outro, esse que tem aqui é diferente. E aí eu percebo, né, para eles não importa se o nome daquela árvore é eucalipto, se o nome daquela semente é não sei o quê. Isso vem depois, essa parte racional, assim, né? Mas essa curiosidade mais genuína que eu vejo deles ali, tentando entender como é que a formiga cabe ali, como é que aquele bichinho foi não sei aonde, quem será que mora nessa árvore? Essa é a curiosidade que as crianças trazem, que a gente precisa muito aproveitar, né? Então, de olhar, nossa, mas esse bichinho tá preso, esse bichinho tá solto, né? Por que será? Uhum. Então, é muito legal, assim. E você falou no começo ali né, da tua comunicação com a árvore, e essa foi até uma das coisas que eu anotei aqui, porque nesse texto que eu estava lendo agora, antes de entrar na live, ela fala um pouco disso, assim, e por que que a gente acha que só porque a gente se comunica com palavras, essa é a comunicação oficial? Daí se a gente olha os pássaros, eles não se comunicam com palavras. Se a gente olha, né, as formigas andando em fila, uma atrás da outra, aí uma se perde, elas tentam seguir, né, elas desviam e continuam o caminho. Elas não se comunicam por palavras. Então, por que que a gente acha que é só essa forma de comunicação que existe, né? E eu acho isso tão legal quando eu olhei isso ali naquele texto, me trouxe muito essa reflexão, assim, do quanto a natureza, ela é toda uma coisa só. E a gente se deslocou desse lugar de ser natureza, a gente esquece de nutrir, né, como a plantinha que a gente tem em casa, a gente esquece de nutrir toda a natureza e a gente ainda se coloca acima de tudo isso, né, como se a gente fosse superior a tudo isso porque a gente se comunica, porque a gente Sim. pensa, porque a gente... E eu achei muito legal de frisar isso de novo, o quanto a gente pode se comunicar quando a gente está olhando uma árvore que está balançando com o vento, né? Ou uma chuva que está caindo ali, aquela chuva de verão, deu 2 minutos, ela acabou. De repente abriu um sol e a gente fala, ué, mas pera, cadê aquela chuva, né? Isso é uma forma de comunicação da natureza com a gente e conversa com uma coisa muito profunda. Quando a gente pega uma pedra na mão, né? Eu gosto muito de olhar para as pedras assim e para toda a história que elas trazem. Eu fico pensando, poxa, essa pedra um dia se desprendeu de uma rocha, né? Ventou, ela rolou, passou pela água, sei lá qual foi a história dela, mas ela me traz essa história. Né? Quando eu pego ali nessa pedra, eu fico pensando, meu Deus, quanto tempo ela tá aqui? Quanto tempo ela tem esse formato? Será que ela tá mais arredondada? Então ela passou, né? Será que aqui ela rolou mais, aqui ela rolou menos? E é muito legal, porque às vezes a gente se pega brincando, assim, sabe? De olhar as pedras e falar, nossa, olha só, a minha rolou muito mais que a sua, porque ela tá muito menor, ela ficou rolando, rolando, rolando. A outra tá mais lisinha, então a gente vai tentando imaginar a história daquela pedra, a história daquela árvore, né, aquela folhinha, quando a gente às vezes pega uma folhinha, né, e essa já pode ser dica de brincadeira para fazer na natureza, né? Pega uma folhinha na rua, a gente fica olhando às vezes, mas de onde será que ela veio? Qual árvore que tem perto que ela pode ter caído? E às vezes as crianças vão comparando, sabe, uma folha com a outra. Assim, essa folhinha parece daquela, essa folhinha é daquela outra. E porque isso não faz a gente racionalizar, faz só a gente observar. Então a gente está nessa tensão de que o que a gente precisa chamar a atenção da criança é só para, na verdade, permitir que ela observe, não é nem ficar intervindo muito na observação, mas a gente também se colocar nesse lugar de observador, né? Eu acho que isso é Que o é mais muito potente, importante. assim, se comunicar. Uhum. E o como é difícil no início, porque assim, já tem mais de 2 anos que eu estou nesse processo. Morei, fiquei no período da pandemia praticamente um ano, e agora, assim, todo final de semana a gente vai para lá ou para algum lugar, então isso já está parte. Mas quando a gente está muito no concreto, é difícil no início, porque tem um celular, porque tem uma coisa, e aí aquele cuidado de não só querer fotografar tudo, não só olhar para a lente do celular, de se policiar e se permitir estar ali e sentir. Então, isso é um processo mesmo, né? Não é do dia para a noite. E se a criança percebe que a gente não está curtindo, eu tô ali, levo para a praça, mas eu sento no banco e vou olhar no meu celular, ela vai vir direto para o meu celular. E aí vai perder aquela oportunidade de aprender tantas coisas que estão ali fora. Então, eu acho que tem que ter muito uma decisão. Nós estamos num momento, assim, tão divergente da natureza que tem que ter uma decisão. Eu vou sentar aqui, eu vou olhar para essa lua, vou colocar uma cadeira aqui, eu vou sentar no quintal, às vezes eu levo os meninos, né, até de falar das fases da lua cheia. Hoje mesmo o Miguel pegou, a gente está na lua cheia, ele pegou o calendário, ele fala, mãe, olha aqui, tá a lua cheia no calendário.
Então, assim, de se percebendo, acho que nós precisamos fazer isso. Exatamente. E é muito bonito olhar. E quando a gente. Um outro benefício, né, da natureza, quando a gente está nessa observação, é perceber como tudo é cíclico, né? E é perceber, a gente falou um pouquinho disso na live anterior também, do quanto esses ritmos da natureza, eles influenciam tudo. E quando a gente olha para os nossos ritmos, né, se a gente pensa, poxa, se a lua tem um ritmo, se né, o ano tem as estações, tudo tem um ritmo. Então, pera, será que eu também tenho um ritmo? E é tão legal porque a gente percebe que sim, né? A gente tem um ritmo, a gente, enquanto mulher, tem um ritmo até mais curto, as crianças também têm o seu ritmo, e é muito legal a gente poder olhar para isso e perceber que às vezes, e que a criança perceba que às vezes ela vai estar mais quietinha, que às vezes ela vai querer brincar mais, que às vezes ela não vai acordar tão bem-humorada, às vezes ela vai estar mais cansada, e que tá tudo bem, né? Que mudar a sua forma de se expressar tá tudo bem, isso continua sendo a tua essência, né? Você não vai, como fizeram com a gente enquanto mulher, né? De tentar, não, agora tem que ser sempre produtiva, daí tá lá, a gente, né? Menstruada, cansada, sem ser muito produtiva, mas está cobrando essa produtividade, né? Tem que estar produtiva, tem que estar sempre, né? 30 dias, 31 produtiva. E observar esse ciclo, a gente se observar, permitir que as crianças se observem, que todo mundo ao redor se observe, se observar é observar a natureza, né? É perceber esse ritmo, esse ciclo acontecendo e que a gente nunca vai estar igual, né? A gente vai estar sempre diferente, Exatamente. assim como a plantinha que está ali, que de um dia para o outro mudou tudo. Ali a árvore que de um dia para o outro não estava mais ali, né? Uhum. E é isso que acontece com a natureza e com a gente mesmo, com as nossas emoções, com os nossos sonhos, com o que a gente quer, com o que a gente não quer. Pode mudar de uma hora para outra e tá tudo bem. Exatamente. Essa, Um dos aprendizados, por exemplo, para mim, eu às vezes sou um pouco apegada demais, assim, rígida com rotina, por exemplo. Ah, porque agora é o banho, não, porque agora eu preciso ir para a cama e tal. Então, eu estou fazendo o movimento de trazer mais flexibilidade, assim, porque eu estava percebendo o quanto isso estava trazendo estresse. Às vezes eu ficava ansiosa porque estava demorando uma coisa para fazer outra. Então, eu falo muito sobre rotina, né, e trabalho com isso, e tenho isso que eu preciso trabalhar em mim, que é um desafio, que é o controle. Então, de entender e respeitar o tempo do meu filho, porque às vezes ele está numa brincadeira, ele está montando um Lego e está na hora da janta e a gente já está pronta, mas ele precisa de mais 5 ou 10 minutos para terminar de montar. É um respeito com a criança, né? Não é porque eu sou adulta que eu preparei o jantar, que eu quero comer, que eu estou morrendo de fome, que eu tenho que atropelar a criança naquela necessidade dela. Ah, preciso controlar o uso de tela, ele tem um momento dele de assistir, mas às vezes falta 10 minutos daquele episódio que ele tá. Pô, é respeitoso deixar que ele termine aquele. Então, tudo isso para mim é aprendizado, porque eu achava que não, deu tempo, pronto, agora precisa desligar. Você tem que entender que é hora de desligar. E esse contato com a natureza, entender, né, que na natureza tudo tem seu tempo, é algo que traz para mim também esse aprendizado, né? Então, eu queria trazer para o concreto o quanto isso é importante e como, de fato, nos muda, nos modifica quando a gente se permite estar ali, né? Se permite sentir quem somos, né? Que somos essa natureza. Exatamente. E quando a gente tem mais de um filho, isso também fica muito claro, né? Do quanto cada Sim, um tem seu tempo, né? É muito diferente um do outro. Pode ser muito parecido. Os meus três filhos, eles têm a mesma cara, o mesmo cabelo, o mesmo tudo, assim. Tanto que tem gente que só olha a carinha deles e fala, eles são gêmeos, são trigêmeos. Não, né? Eles têm 2 anos de diferença. Eles são completamente diferentes. Então, cada um tem um tempo, um ritmo, cada um andou de um jeito, falou de outro, né? A dentição foi outra. Né? Como se fosse ali, cada plantinha que a gente tem, elas têm uma folhinha para lá, uma folhinha para cá, um caule para lá, né? Assim, cada uma tem uma diferença. E é tão bonito quando a gente olha, né? Tem, assim, educadores que vão olhar, né? 30 crianças, 20 crianças numa sala, e cada uma tem ali uma individualidade muito potente. Né? Cada um tem uma questão e que não é igual à outra e que não é superior à outra, porque na natureza é isso, tem um monte de árvore, um monte de flores, um monte de animais, e eles não são superiores aos outros, eles são o que são. E olhar para as crianças dessa forma torna eles muito potentes também, porque a gente olha para quem tá ali é uma criança, né? E aquela é outra criança, aquela é outra criança com outra história, com outra potência. E todas elas no seu aprendizado também, né? Na sua expressão de vida. Então é sim. bem mais um aprendizado da natureza. E ver a expressão da criança, porque às vezes a gente começa a perceber habilidades, assim.
Eu já notei que Sim. Miguel, como é o maior, eu consigo perceber mais coisas. Mas eu já percebi que ele tem uma habilidade com plantas impressionante. Eu vou te contar, eu me policiei, porque eu tenho muito caos, assim. Tinha lá no sítio uma vagem de, se eu não me engano, de jatobá, que já estava há muito tempo essa vagem lá toda fechada. E ele teve a curiosidade muito dura, ela é muito dura para abrir. Meu pai precisou fazer o movimento de abrir para ele e tinha 3 sementinhas. E ele falou: vovô, eu quero plantar, quero ir lá na horta plantar. Meu pai só foi para fazer o gosto de plantar, mas sem a menor pretensão. Você acredita que com menos de 20 dias brotou o pé de jatobá na Uau. horta do meu pai? Eu fiquei embasbacada. Eu falei: meu pai, eu não acredito. Então, assim, ele pega uma planta, ele fala: mãe, essa planta tá precisando de tal coisa, assim. Então, isso é algo que vem, porque ninguém ensinou para ele isso. Ninguém ensinou a plantar. Ele cavou um buraquinho, ele foi com a mãozinha dele, ele colocou, e ele foi lá, sem muita ciência, de repente aquilo ali brotou. Então, tem muito da energia da criança, assim, né? Muito. E se a gente não tá atento, né? Por exemplo, podia ter o pai, ou você fala, não, não, depois faz isso. Não, 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 uma criança querendo plantar, não. E pronto, né? Tolhi ali todo né, um aprendizado dele. A Sim. gente plantou feijãozinho esses dias, assim, eu recebi uma cesta de orgânicos e aí veio o feijão colorido, que é um feijão maravilhoso, assim, de todas as cores. E aí a gente resolveu plantar. E assim, a gente plantou num lugar onde era muito improvável. E deu, assim. Ficou a coisa mais linda. Eles estão, assim, os pés de feijão numa latinha que, sabe, pra mim não ia dar. Né, foi só pra fazer. E no fim, eles olham ali, eles passam na casa, eles dão uma regadinha, eles mexem, vê se a terra tá seca. E é muito legal essa relação, é muito potente ver como eles se relacionam e vão aprendendo também a se relacionar. Onde é que tem que pôr mais água? Será que tá muito seco? Será que precisa. Ah, essa aqui tá meio seca, vou podar, né? Vou tirar essa folhinha. E é muito legal. Eu acho que é um dos grandes aprendizados que a gente pode trazer para dentro de casa quanto para fora de casa, né? É Uhum. algo bem Sim. especial. Com certeza. Nicole, tá tão gostoso o papo, já tá fazendo 1 hora de live. Acho que a gente já pode ir para nossas considerações finais, para não ficar Eu acho que muito longa, mas eu estou adorando esse papo, assim. é muito bom, né? Muito gostoso falar sobre isso. Muito. Então, assim, eu sinto que o mais importante é a gente se conectar com a gente mesmo antes de querer exigir qualquer coisa da criança, assim, né? Essa conexão com a natureza, porque muitos pais falam, ah, eu só queria tirar meu filho do celular e colocar na natureza. Mas não é assim que acontece, né? Se a gente não tiver um autoconhecimento, né, não tiver nesse caminho, assim, de se olhar, a gente deixa passar uma oportunidade muito importante. Então, antes de qualquer coisa, eu sinto assim que tudo que eu tenho colocado ali na página é muito mais para a gente se encantar enquanto adulto e olhar para esse processo enquanto adulto, para os nossos encantamentos, nossas paixões, o que nos leva para a natureza, para só depois a gente trazer para a criança, porque a gente nem traz para a criança, a gente só permite, né? A gente não faz, não cria uma atividade para a criança, a gente só permite que ela faça. Né? Eu chego com as minhas lãs, as minhas agulhas, os matinhos que eu pego, todas as coisas, num cestinho e eu abro na mesa e eu tô fazendo aquilo. E eles que vêm junto comigo construir alguma coisa, ah, mãe, fura aqui, amarra ali, faz não sei o quê. Mas esse processo é meu, né? É um processo meu, é o que me move, é o que me encanta. E aí eles estão permitidos de se encantar e de descobrir o que encanta eles, né? Eu acho que é esse o mais importante, assim, a gente olhar pra gente mesmos e encontrar os nossos encantos dentro da natureza. Exatamente. E você faz isso com tanta verdade que está encantando todo mundo, né, Nicole? A gente sente isso, a gente percebe. Eu acho que, em resumo, é isso, assim, essa frase que é o se permitir. A gente não vai só porque tem inúmeras vantagens e agora isso é a grande novidade, né? A grande novidade nossa agora é voltar para a natureza, olha só como é que nós estamos. Não é só sobre isso, é se permitir, é se entender parte daquilo ali, né? E deixar que flui, porque flui, né? A intenção é só deixar fluir mesmo e se perceber. Acredito que esse é a essência daquilo que tudo que a gente conversou aqui. Quero te agradecer, Nicole, e todo mundo que passou aqui por nossa live, que está assistindo a replay. A gente espera que toque de alguma forma, para que a gente possa se permitir, nem que seja começar olhando mais pela janela das nossas casas e aos pouquinhos a gente vai saindo e encontrando a forma única e própria e possível para cada família. Exato.
É exatamente isso. Obrigada pelo convite, foi muito especial poder conversar sobre um assunto tão gostoso. Eu também amei. Um beijo, Nicole. Tchau, Um gente. Boa beijo, noite. tchau.